Deixa eu aproveitar, cara, esse momento da nossa conversa para te fazer uma provocação que responde alguns comentários do chat de uma hora para trás da nossa conversa. Quando você falou que votou no Freixo e que você tinha um Freixo dentro do teu ciclo de amizade. Sim. O Freixo, ele é do PSOL, né? Mudou de partido agora, acho que é recente, foi o PSB, mas ele é PSOL, né? O Freixo é a imagem do PSOL. Para deputado estadual. E aí, muita gente estranha. O Pimentel também faz essas afirmações em podcast, né? Que vota no Freixo e que o Freixo é amigo dele, pessoal. Para deputado federal. Deputado estadual. Federal não. Você disse que votou para deputado estadual. E também um outro comentário muito frequente aqui no chat, pela tua fala, pela tua entonação, é que você é bolsonarista, né? E aí você acabou de dar um indicativo seguinte. Meus pais sempre me ensinaram, olhe para a direita, olhe para a esquerda e atravesse a rua. Escolha o melhor caminho e atravesse. Isso eu não tenho como deixar passar, né? E colocar esses dois pontos, né? Entre governo Lula e governo Bolsonaro, me parece que você tem uma inclinação à postura do governo Bolsonaro. Sim. E ao mesmo tempo você fala com tranquilidade de ter votado no Freixo para deputado estadual e talvez se ele voltar para deputado estadual você votaria de novo. Então, quer falar um pouco mais sobre isso? Falo sim, com tranquilidade. Primeiro, né? É que é interessante, né? Já falaram que eu tinha algum problema psicológico sério. Porque eu votava para Freixo deputado estadual e Bolsonaro deputado federal. Tá. Sou bolsonarista? Bom, eu vou dizer para você que eu sou eleitor de Bolsonaro. As pautas que são trazidas, né, que foram trazidas para o governo Bolsonaro, tá, que são apresentadas por eles, são pautas que me atraem, que eu vejo como importante no momento em que nós estamos vivendo. Tá? Primeiro, eu sou contra Estado máximo, eu sou contra isso. Eu sou a favor do Estado mínimo. Eu sou contra o Estado interventor, porque isso é fascismo, isso é comunismo, isso é nazismo. Estado forte, tudo no Estado, pelo Estado, dentro do Estado. Isso chama-se fascismo, isso é um conceito de Mussolini. Então, quando a gente vê um presidente da República dizer que vamos parar com esse negócio de Estado mínimo, ele está dizendo que ele quer o Estado total. Isso chama-se fascismo. Quem falou isso? O presidente atual, Lula da Silva. Então, ele está mostrando uma tendência fascista. Isso é fascismo. E não essa bobajada que ficam repetindo. Aquela regra de nomenclaturas que são usadas por esses alunos de DCE, quando eles querem achar que vai te ofender de alguma maneira. Tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Tá? Por que Freixo no Estado? Porque Freixo era a única voz em oposição ao que estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí nós estamos falando o quê? PMDB, velho. Isso é de brincadeira, né, cara? Porra, estamos falando daquela estrutura. E PMDB no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tem vários atores aí, famosos, Pisciani, né? Essa turma toda Paulo, isso vocês estão vendo. Então, o Freixo ainda era uma voz contrária a essa turma. Então não podia, pela ausência de alguém que poderia votar, que se fosse alguém contrário a essa posição, era quem mais me chamava a atenção, que demonstrou que tinha coragem para isso. Em algum momento, esse discurso arrefeceu. Fato. Arrefeceu. Por quais motivos? Não sei. A partir daí, você passa a desacreditar nas pessoas. Você acredita no primeiro momento, você desacredita em outro momento. Bolsonaro para deputado federal. Por quê? Porque ele era uma voz contrária ao que estava acontecendo no Congresso. Fala-se dele, não teve projeto nenhum, porque os projetos dele contrariavam um ambiente ali chamado status quo no Congresso Nacional. Mas ele sempre apoiava projetos daqueles que ia ao encontro daqueles princípios que ele estabeleceu como representante do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Então, essas eram minhas escolhas. Sempre foram pautadas nisso. Existe na agenda progressista, por exemplo, alguns temas que eu acho caros, importantes. Contudo, essa esquerda ela adotou essa agenda progressista muito mais para angariar simpatia do que realmente para promover mudanças. E é isso que as pessoas não compreendem. Esse é o fato. Aluno de DCE, revolução, aquelas pessoas que lá atrás lutaram contra a democracia, lutaram contra a ditadura, mas não queria democracia, queria uma ditadura do proletariado. E aí chama a atenção
para pessoas corajosas, e vou dizer, eu sou amigo e gosto dele. Tenho uma excelente relação com o Gabeira. Gosto do Gabeira. Porque é um cara coerente. Você pensa que o Gabeira? Não. Penso muito diferente dele em várias coisas. Mas ele tem uma coisa coerência. E foi um deles que teve a coragem de dizer, numa entrevista, não, a gente não lutou lá atrás na luta armada pela democracia, não. Se olhar o estatuto da organização em que eu participei, era a implantação da ditadura do proletariado. Quem está dizendo que lutou por democracia está mentindo. E ele estava esfregando isso na cara de todos esses políticos que se disseram perseguidos lá atrás, né? Porque lutavam por democracia? Não. Lutavam para a implantação de uma ditadura chamada do proletariado. Esse é fato. Então o Gabeira, no mínimo, um cara decente. Por quê? Porque ele acreditou. Ele quer isso agora? Não. Já está no outro momento. Tem lá as posições dele. Algumas eu concordo, outras eu discordo. Então existe na agenda da esquerda temas que são importantes serem discutidas. Outras que são deploráveis. A questão do aborto é uma delas. Eu sou contra o aborto. Mas existe já previsões legais para o aborto. Eu sou contra o aborto porque, na minha visão, é um assassinato. Aí relativizaram o que é um ser humano, né? Começaram numa estratégia, uma narrativa, uma criação de uma mentalidade que um feto não é um ser humano. Então, você faz um movimento, uma manifestação para impedir que uma estrada passe por um determinado local, por uma mata, porque ali ninhos vão ser destruídos. Então não pode fazer porque vai matar a ave, mas você pode assassinar um feto, uma criança, uma pessoa no ventre da mãe. Eu sou contra. E aí você vê, como eu vejo, e como eu sempre me coloquei dessa maneira, que não se fala no Brasil em prevenção. Não se fala em prevenção ao uso, abuso de drogas. Aí, como você não fala em prevenção, você o quê? Libera, como se fosse solução. Você não fala em prevenção à gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis com contraceptivos, mas você fala se engravidar, aborta. Não dá para entender, não fala em prevenção ao crime e à violência através de uma lei forte. O medo da punição, porque o medo da punição ele impede você de punir. Ou se você, numa relação de custo-benefício, decide cometer um delito, se você for preso, você vai ficar preso. Tem que ficar preso. E não apostar de não ser preso, que a possibilidade é muito grande, como já falamos aqui. E se for preso, vai ficar pouco tempo preso. Aí é permissividade. Então eu estou falando que existe algumas pautas, por exemplo, uma pauta muito interessante da esquerda, que eles tentaram adotar isso, a questão ambiental. A questão ambiental é importante. Vamos tomar cuidado para a gente não poluir o ambiente que a gente vive. Mas o problema é do agro. Acharam o inimigo? Não. Conheço muito bem o agronegócio. Conheço muito bem que hoje boa parte das matas hoje são preservadas em razão de uma legislação acertada, uma legislação ambiental que nós temos, muito rigorosa, que você talvez não fique preso de imediato porque matou alguém, mas se tiver um arara azul preso na sua casa sem autorização, tu vai preso pra caramba, cara. Porque a legislação do ambiental é muito mais dura do que a legislação penal nossa. Olha só que interessante. Que recado que o Estado dá, né? Exatamente. A azul é mais importante que a vida do homem, exatamente. do ser humano. Por quê? Porque está numa agenda hoje, e que é uma agenda mundial, na verdade. Então você fala isso, todo mundo aplaude, o mundo inteiro aplaude essa situação. Mas enfim, então existe ali pautas da esquerda que são importantes, contudo, né? Raramente eu vi elas serem realmente consumadas. Elas sempre ficam na pauta quando eles assumem o governo. Eles não conseguem desenvolver isso, não conseguem colocar isso em prática, mas com certeza na reeleição eles vão reapresentar a pauta. Se perder a eleição, vão apresentar novamente. E como nós temos um problema grave do ser humano, mas o brasileiro de maneira particular, que a gente tem uma mente nossa, uma memória muito escassa, eu não tenho, né? Muito volátil, né? Por conta de rede social, que você está todo momento renovando, você não consegue ter foco em mais nada, você vai esquecer, por exemplo, que o presidente Lula da Silva foi o chefe de uma quadrilha do maior escândalo de desvio de verba pública do mundo. A gente esquece disso, né? E fica batendo palma um camarada que foi nomeado presidente da República e que fala as bobagens. E fala não só bobagem, que estão em Israel, não. Fala com bobagem com tudo, mas como ele é coitado, né? Tá senil, coitado, né? Ele é de esquerda, coitado, ignorante, coitado, não fez nem ensino médio. É sempre um coitado. Mas peraí, aí vai botar o coitado pra dirigir um país num momento tão sério que vive a humanidade? Pô, amigo, que meu navio eu quero que conduzir, o mar tá revolto, vou botar quem para conduzir o navio?
Pô, alguém que não sabe nem a diferença entre norte, sul, leste e oeste, que não sabe nem orientar uma bússola, pelo amor de Deus, cara. Mas essa é a nossa realidade. Então essa pergunta que foi feita, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Não tem problema nenhum, podia esconder isso. Não escondo nada, problema nenhum. Ah, você é bolsonarista? Não, eu votei em Bolsonaro. Isso é ser bolsonarista? Pode me categorizar, problema nenhum. Ah, você tá lá? Não, não, as pessoas não sabem. Primeiro turno da eleição, eu votei no Amoedo. Olha que merda que eu ia fazer se esse cara fosse presidente. Olha a merda que ele... gente, pra tu ver que cara, controle de narrativa e discurso de campanha é complicado. Você falou da questão ambiental, e aí você falou que é uma pauta importante e tal. Essa é uma pauta na campanha, né? Inclusive, atacaram demais sobre as queimas na Amazônia, né? E tal. E aí parece, eu não sei, eu não aprofundei, mas estão dizendo aqui que foi recorde no chat. Estão falando que foi recorde de queimado. Sim, recorde de sem dúvida nenhuma. Os Yanomamis, cara, questão Yanomami, cara. Eu ia falar agora. Acabou o problema Yanomami, acabou o problema de queimada. É interessante, cara. Esqueceram isso, cara. Esqueceram, mas isso é o quê? Essa é a agenda, né? Essa mídia domesticada. Domesticada significa financiada, não é só tá ali alinhada ideologicamente, não. É financiada sim. Não reproduzem isso. Quer ver uma coisa que eu chamei a atenção? De até um repórter que sempre me falava de uma dessas emissoras aí. A questão do agronegócio, dos produtores rurais na Europa, aquele movimento da Europa, amigo, aquilo é um movimento histórico. Aquilo mobilizou todos os produtores rurais de todo um continente, cara. Europeu se mobilizando, indo para as capitais, se colocando contrário àquelas pautas globalistas e da forma como o governo estava tratando o produtor rural. E isso é uma manifestação. Tá chegando a alguns extremos, por exemplo, jogar merda em um palácio lá de francês qualquer. Não adianta jogar merda onde tem merda. Então não adianta jogar merda. Já era uma merda. Mas enfim. E a imprensa aqui estava evitando divulgar isso, porque é óbvio. Porque quando descobrir o poder que tem os produtores rurais, como tem na Europa, como tem em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, amigo, se os caras decidem uma coisa, para de produzir um mês. É caos. É caos. É óbvio que vai ser um problema. Interrompe os caminhoneiros, por exemplo, tem uma força tremenda. Na Europa sempre demonstraram. Estados Unidos e Canadá já mostraram isso antes. Interrompe a entrega de mercadoria. É caos. Então tem que haver ali um comportamento de atender todas essas demandas de uma forma justa, não ser refém também dessa estrutura, mas no momento em que se manifestar, amigo, vamos sentar para negociar. É uma questão importante, porque isso é democracia. Qualquer outra medida é uma medida arbitrária. Mas enfim, então tentando responder o que foi falado, espero que tenha atendido. Não, o que eu entendo, você tem uma busca ter uma coerência, né? Apesar do cara estar num partido ou no outro. Sim. Em um ponto você quer uma atuação, né? Aqui no Rio de Janeiro, você entendia que a LERJ estava comprometida e precisava alguém fazendo um contraponto. Era o único que não fazia. Que esse cara seja perfeito. Não é perfeito, mas era uma voz. Da mesma forma, o Bolsonaro no Congresso Federal, não que ele seja perfeito, mas era uma voz importante representando valores que você entendia ser necessário, né? Ser importante. E aí uma crítica que você fez, que hoje as pessoas só estão entre um lado e o outro, né? E não conseguem olhar os defeitos do lado que ele apoia, né? É a busca da verdade, né? E aí... Pode ser um terceiro lado, né? Exatamente.